Hola, buen día hermanos. Es un placer saludarlos en este hermoso día sábado, Día del Señor. Todos juntos adoraremos en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 38:7, pero con nosotros está el Señor para ayudarnos y luchar nuestras batallas. ¡Feliz sábado! Que Dios los bendiga. ¿Ya hiciste tu suscripción anual 2021 al folleto de Escuela Sabática? Acordate que la extensión es hasta el 10 de octubre y quedan pocos días. Si ya te suscribiste, te cuento que podés participar del proyecto Maná Solidario. ¿En qué consiste? En obsequiar una o varias suscripciones a quienes no tienen los recursos para hacerlo. Así nadie se pierde la oportunidad de estudiar la Biblia con el folleto en la mano. Como dice en Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Con el proyecto Maná Solidario podemos crecer y fortalecernos juntos. Podés participar como miembro y como iglesia. Anotate con el coordinador de publicaciones de tu iglesia antes del 10 de octubre. Probad y ved. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola, pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente, tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore, ¿no era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial.
Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Prodai y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Jesús mi guía es, mi amigo y protector, refugio de todo mal, y cuando temor me da, yo confío en Él, yo confío en Él, aunque débil soy, me da su poder y su amor. Jesús mi Redentor, me guardas del temor y llenas mi corazón con cantos de salvación. Confiaré en ti, yo confío en ti, aunque débil soy, me das tu poder y tu amor, yo confío en ti. Olá, feliz sábado. Chegou a oportunidade de abrirmos a palavra do Senhor para escuchar sua voz nesse momento de adoração especial, quando o Senhor habla através de sua palavra e pode llenar o coração de cada de nós, não só com sua voz, com seu alimento, pero de maneira muito especial, Ele pode llenar nosso coração com esperança. Estou feliz de tenerte agora com nós aqui no Nuevo Tiempo, em las redes sociais, tratando nesses dias de pandemia de utilizar todos os recursos para chegar hasta onde estão as pessoas, para levar o mensaje de la palavra del Senhor e para compartilhar nossa esperança com cada televidente, com cada internauta, com cada oyente que nos acompanha em um momento como este. Que Deus te bendiga, que pueda bendecir-te e a tu família também nesse momento, e que a palavra del Senhor não solamente pueda apresentar lo que todos vamos acompanhar, pero que pueda apresentar algo que seja importante para tus necessidades,
para tu própria vida. E por isso eu quero orar antes de abrir a Santa Bíblia e escuchar a voz de nuestro Deus. Por isso eu te pido, se puedes aí onde estás, curva tu cabeça, cierra tus ojos, vamos orar ao Senhor pedindo su bendición sobre el mensaje e sobre cada uno de nosotros. Padre querido, tenemos ahora a Bíblia em nuestras manos. Vamos a abrirla para escuchar a través de ella tu voz. Padre querido, tu palavra que foi apresentada por Jesus há tantos siglos atrás, tiene que ser agora bem actual e hablar a nossas necessidades, a nossos corações, frente a esta necessidade que temos em la pandemia que estamos vivendo, em um mundo que está tão diferente, tão cambiado, tão lleno de incerteza. Padre querido, por favor, esteja com nós. Dá-nos tu bendição, que puedas ajudar-me a transmitir a palavra, pero de maneira especial, que tu bendição, que tu sabedoria, que o Espírito Santo por estar com cada um de aqueles que nos acompanha na hora. Eu te pido e oro, confiando em el nome de Jesus. Amém. Eu quero invitar-te a abrir tu Bíblia agora. Juan, el capítulo 14. Por favor, si tienes tu Bíblia, si estás em tu casa, em algum lugar que é fácil ter uma Bíblia à mano, por favor, vamos a usá-la, a Bíblia original. E se não la tienes, por favor, usa algum aparato eletrônico. Eu quero ler alguns versículos da Bíblia e é sempre importante quando tu tienes a palavra do Senhor em la mano. E não solamente escuches o que disse alguém, porque quando solo tienes uma religião de escuchar ou ver, uma pessoa com boa argumentação, com um carisma forte, pode convencer-te de coisas que a Bíblia não ensina desta maneira. Por isso, não escutes, não sigas, não seas influenciado por pessoas que hablam lindo, têm uma argumentação perfeita, mas não chamam a Bíblia, não usam a Bíblia, não mencionam a Bíblia e muitas vezes várias partes da Bíblia. Estes são predicadores de suas próprias ideias. Podem ser lindas, podem ser interessantes, pero não são a palavra do Senhor. É importante ter a Bíblia em la mano, hablar de la Bíblia, profundizar-se em la Bíblia, para então conhecer o que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Por favor, abra tu Bíblia, o Evangelho de Juan, el capítulo 14. A mim me gusta sempre ver o capítulo 14 de San Juan e recordar o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. E me gusta ver este chamado em las palavras de um himno que foi preparado por el maestro Jader Santos, que é o diretor musical del Quarteto Arautos do Rei. Ele preparou na música que foi muito cantada em Sudamérica, especialmente em la Igreja Adventista. E há uma frase dessa música que disse: "Com los pies en la tierra e com los ojos en el cielo". E para mim, este é o chamado do Senhor para ti, para mim, para cada um de nós que um dia aceitou o mensagem da Bíblia, para cada um de nós que aceitou o mensagem de esperança da segunda venida de Jesus. Se nós cremos na Bíblia, amamos ao Senhor, queremos preparar-nos para sua venida, de esta maneira devemos viver com os pés em la tierra e com os ojos en el cielo. Pero o que significa viver com os pés em la tierra e com os ojos en el cielo? Primeiro, significa estar em la tierra, ser responsável por aquilo que hace en la tierra. Agora, em los dias de pandemia, por exemplo, é tomar os cuidados, é manter a distância, é fazer os cuidados da saúde, é ter os pés em la tierra com responsabilidade, é manejar as finanças, é cuidar da família, ter os pés em la tierra, é viver em la tierra, é amar as pessoas que estão em la tierra, é servir a aqueles que tanto necessitam, é manter os pés onde estamos, porque queremos estar no cielo, queremos ir ao cielo, pero isto aún não sucedeu. Mientras não estemos allá, temos que viver de la mejor maneira aqui onde estamos. Tener os pés em la tierra é representar ao Senhor mientras estemos aqui, com uma vida digna, cumprindo a missão, servindo, salvando, pés em la tierra. Pero isso não é todo, isto é uma circunstância porque estamos aqui. El sueño não é tener los pies en la tierra, pero sí tener los ojos en el cielo.
é vivir aqui creyendo que esta não é nossa casa, é mirar hacia o cielo e dizer, é para allá que vou. É allá que quero estar, allá vive mi papá, mi padre, allá está mi corazón, mientras esté aqui vou a hacer lo mejor que pueda e vou a preparar-me com os pés en la tierra para llegar el momento de estar en el cielo, donde mis ojos permaneceram todo el tiempo. Esse é o chamado para tu vida. Esse é o chamado que eu adoptei para minha vida. Pero esse também é o chamado da Igreja Adventista del Sétimo Dia. Nós nascimos por el mensaje de la venida de Jesús. Nós temos a venida de Jesús em nosso nome, em nossa identidade. Por isso, como igreja, somos sérios, buscamos fazer nosso melhor em la tierra, servir, ajudar, organizar-nos, vivir como família, ter regras claras, ensinar a palavra do Senhor, ter templos, ajudar pessoas. Os pés buscam estar bem puestos em la tierra, pero nossa visão, nosso mensaje, nossa marcha está em la direção de los cielos. Vamos hacia los cielos. Por isso, como igreja adventista, se eres adventista, puedes concordar comigo. E se de alguma maneira eres um simpatizante de Novo Tempo, tu vas a concordar também. Como movimento, mantenemos-nos firmes em la tierra, pero todo lo que tenemos apunta em la direção del cielo. E é por isso que agora, quando abrimos a palavra del Senhor, eu quero no fortalecer tus pés em la tierra. Isto poderia ser para outro mensagem. Eu quero chamar-te nesse momento para poner los ojos en el cielo. De maneira especial, poner el corazón em nuestra esperança, nuestra gran esperança, la pronta venida de Jesús. E é natural, por essa razão, te invitei a abrir a Bíblia em Juan, el capítulo 14, e aqui estão 3 versículos, el 1, el 2 e el 3. Esse talvez essa seja uma porção da Bíblia de las mais conhecidas por aqueles que amam a venida de Jesús. Pero é mensagem que necessitamos recordar mais e mais. Necessitamos crer mais e mais. Necessitamos confirmá-la em nossa vida mais e mais. Pero mais que todo, necessitamos predicá-la, apresentá-la às pessoas mais e mais e cada vez mais, porque vivimos um momento de uma crise extrema e o Senhor puso este mensagem em nossas manos. Vamos aguardá-lo para nós? Não, se és conhecido, se nossos olhos estão no cielo, temos que tomar este mensagem, confirmá-lo em nossa vida e compartilhá-lo para o máximo de pessoas que podamos. Pero quando uno abre sua Bíblia, em Juan, el capítulo 14, además de ler e renovar a esperança da venida de Jesús, pode ver outras 2 conexões muito importantes que eu quero destacar-te antes de apresentar o tema da venida de Jesús. A primeira conexão, Juan, el capítulo 14, habla de um tema que é polêmico para alguns, há promovido muitas discussões por aí, pero é um tema bíblico. E se é um tema bíblico, nós não devemos dedicar o tempo para polemizar. Temos que aproveitar a oportunidade para ver razões para confirmá-lo. A Igreja Adventista lo crê assim, a Bíblia lo ensina assim, e há outras denominações várias que creem como nós, que é o tema de la Trinidade. Dios, um Deus, pero que é Padre, Hijo e Espírito Santo, com tarefas específicas para cada um deles. Por exemplo, se tu vês aí em tu Bíblia, o capítulo 14, o versículo 1, e podemos ler-lo, disse assim: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed também en mí. O primeiro versículo do capítulo já apresenta Deus el Padre e Deus el Hijo, e apresenta como 2 pessoas distintas. Há que crer em Deus e há que crer em mim, disse Jesus. Por isso não é crer em um ou já crer no outro. Há 2 pessoas aqui, ou 2 tarefas distintas, e há que crê-los. Por isso é um único Deus. Pero são 2 pessoas falando nesse momento, ou sendo mencionadas aqui. E depois, quando vas ao versículo 16 e depois o 26, aparece a terceira pessoa da Trinidade.
versículo 16 diz assim: E eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que esté com vosotros para sempre. Aqui é uma terceira persona, e é claro que é uma terceira persona, porque se disse um outro Consolador. Não é nem o Padre, nem o Hijo. E se alguém tem dúvida se habla de uma outra personalidade, de uma outra persona, o versículo 26 deixa mais claro e põe os três em um mesmo versículo. E disse assim: Mas el Consolador, e agora ele tem nome, ele Espírito Santo, a quem el Padre enviará em mi nome, ele os ensinará todas as coisas e os recordará todo que eu os he dicho. Aqui estão os três. Primeira conexão interessante de Juan, no capítulo 14, é ver neste capítulo tão precioso a presença da Trindade que deve renovar nossa confiança no Senhor. Pero há uma segunda conexão que me chama muito a atenção nestes primeiros versículos, pero também no capítulo 13. É como o Senhor nos chama a rescatar o foco correto da vida. É interessante, quando começamos a ver o capítulo 13, há uma conversação entre Jesus e os apóstolos. E Jesus começa a falar de seu sofrimento, seu sacrifício, e ele disse: alguém de ustedes vai traicionar-me. E quando ele disse assim, Pedro como que mira a Juan, que estava cerca de Jesus, e hace uma senha para que ele perguntara a Jesus: quem é essa persona? E Juan lo perguntou, e Jesus rapidamente contestou: aquele a quem eu entregue um pedacito de pão mojado, esta é a persona que vai traicionar-me. E pronto depois disso, tomou o pão e lo entregou a Judas. E quando lo entregou aí, quedou claro para todos: esta é a persona que deverá ser o traidor. Aí vai ter o problema que o Senhor está mencionando. E a gente quedou apavorada, desesperada, pero pouco tempo depois, sigue a conversação. E mientras Jesus mencionava de seu dolor e sofrimento, Pedro tratou de motivar ao Senhor a não pensar assim, a crer que poderia resistir, que a coisa não ia ser tão complicada como ele mencionava. E Jesus chamou sua atenção e ele disse: Senhor, não, eu sou capaz de dar minha vida para estar contigo. E aí, se tu vês o capítulo 13 e o versículo 38, veja, Jesus lhe respondeu: tu vida pondrás por mim? De cierto te digo, no cantará el gallo, sin que me hayas negado 3 vezes. Em outras palavras, Judas vai traicionar-me, pero Pedro, tu vas a negar-me. E aí queda uma preocupação em quem poderemos confiar. Se vamos a confiar em Judas, que era um homem preparado, ele vai traicionar a Jesus. Se miramos hacia Pedro, um líder natural e forte, ele vai negar a Jesus. A pergunta é, em quem podemos confiar? E mientras Jesus falava de isto, ele não tocou em los outros nomes, pero quando chegou o momento de sofrimento, uno a uno foram deixando a Jesus solo. Então, o tema não era solo de Judas nem de Pedro, o tema era de todos os 12. Pero sabem o que me chama a atenção? Quando vejo essa história, a maneira como Jesus trata a los pecadores. Estava falando com nomes complicados, homens que iam abandonar-lhe. Uno iba a traicionar-lhe, uma situação complicada, ele poderia chamar-lhes a atenção, chamar o pecado por el nome, tratar de discipliná-los. Pero Jesus, em um momento assim, de dificuldade, preparando-se para seu sacrifício, veja no versículo 33 do capítulo 13. Mirem como Jesus habla a los 12. E ele empieza dizendo: hijitos, aún estarei com vosotros um pouco. Aí me chama a atenção. Jesus, que poderia chamar-lhes, ser duro com eles, los trata como hijitos. Deus, em la persona de Jesus, tiene um amor tão grande que é capaz de ter paciência, tolerância, graça para ajudar as pessoas em seus momentos mais difíceis. E se tu estás sofrendo, se has cometido um pecado grave, e se o inimigo te está dizendo, não sirves para nada, Deus te rechazou, não eres digno, eu quero dizer-te que aqui estavam 12 homens indignos,
E en el medio de ellos estava Jesus. E ao conversar com eles, não les tratou como estrangeiros, como estranhos, pero tratou a eles como hijitos, a quem ele buscava salvar. Aqui chama a atenção a necessidade de nós podermos rescatar o foco. E esse é o grande ponto. Não somente a maneira como Jesus trata os pecadores, pero rescatar o foco. Eles necessitavam, nós lo necessitamos, porque aqui Jesus chama a atenção. Nós não podemos confiar em pessoas. Se vocês veem no capítulo 14, o versículo 1, vean como Jesus começa suas palavras que vão depois conectar-se com a segunda venida. Pero estas palavras não empiezam hablando de segunda venida, essas palavras estão conectadas a este problema que lhes mencionei agora. E quando Jesus empieza a falar as palavras, ele traz o foco principal outra vez. E ele disse assim: "No se turbe vuestro coração, não se pode confiar em nadie. Todos têm problemas, vão abandonar-me, um vai traicionar, outro vai negar, e tudo isso. Não se pode confiar em nadie, pero no se turbe vuestro coração." E aí ele disse: "Creéis em Deus, creed também em mim." O foco claro del Senhor que temos que rescatar é: não podemos confiar em pessoas. Nossa confiança verdadeira está em Deus, está em Jesus, está em el Senhor. Este era um chamado para os 12, pero esse também é um chamado para cada um de nós. Nós temos que rescatar nosso foco cada dia. Nós não dependemos de confiar em pessoas. Nós não dependemos de confiar em predicções, porque nós confiamos em el Senhor. O mundo agora cambiou, há novo normal, nunca mais vamos a saludar-nos com a mano, e há tantas predicções, há tantas pessoas que atraem nossa confiança, depois como que nos defraudam, nos desanimam, perdemos a confiança em elas. E o Senhor nos disse: por favor, rescatem o foco, pongan a confiança em el Senhor, dejen os tempos, dejen as pessoas, confiem em el Senhor. E é por isso que a Igreja Adventista usa muito a palavra esperança. Somos o pueblo de la esperança. E sabem por quê? Porque esperança é uma palavra que nos conecta ao Senhor. Nós não temos esperança em coisas, nem teremos esperança em pessoas, nem teremos esperança em fechas, em materiais, em edifícios. Nossa esperança, lá que predicamos, lá que esperamos, está em el Senhor. E esta palavra é como que um chamado para poner sempre o foco em el punto correto. George Knight é um historiador, é um doutor, é um pastor, é um maestro adventista que já está jubilado. E alguns meses atrás eu escutava uma ponência dele. E aí, no meio da ponência, ele disse uma frase que talvez nem ele tenha dado tanta atenção, pero eu la escrevi porque me chamou a atenção. Ele dizia assim: como pessoas e como líderes, temos muitos problemas, pero como igreja, ele mencionava a igreja adventista do sétimo dia, como igreja, só temos um problema. Sabem qual é? Jesus aún não regressou, Jesus aún não volviu. E é assim. Se nosso foco está no lugar correto, nós não estamos mirando os problemas que temos aqui com o dinheiro, com a saúde. Estamos cuidando, sim, somos responsáveis, temos os pés na terra, pero nosso foco não está aí. Não está no dinheiro, não está na saúde, não está nas propriedades, não está em tantas coisas onde as pessoas estão ponendo seu foco. Nosso foco está em la esperança de la venida de Jesus. Temos como pessoas e como líderes vários temas para buscar uma solução, pero como cuerpo del Senhor, se o foco é correto, o único problema é que Jesus aún não volviu, porque quando Ele venga, todos os outros problemas tendrão uma solução. Por isso, o chamado do Senhor, ao começar o capítulo 14, é para ponermos o foco em Ele, porque só vamos querer esperá-lo se o foco está em Ele. Só vamos amar sua venida se o foco está em Ele. Por isso, o capítulo empieza rescatando o foco de los 12 e, naturalmente, tem que rescatar nosso foco também. E é por isso que nesse momento eu quero invitar-te comigo
a renovar este foco e esta esperança. La venida de Jesús tiene que estar otra vez en el centro de nuestras prioridades. Solo si el Señor está en el centro, si la venida de Jesús está en el foco, nosotros vamos a encontrar las fuerzas y la motivación necesaria para vencer el miedo, para vencer la ansiedad y seguir adelante, no importa la realidad que este mundo va a vivir. Y es por eso que yo quiero leer contigo ahora Juan el capítulo 14, otra vez el versículo 1, después el versículo 2 y el versículo 3, y ahí sacar 3 lecciones bien importantes, 3 mensajes claras que esses versículos nos dejan, que tienen que ver con la venida de Jesús y que nosotros podríamos recordarlos ahora. Vamos a leer entonces capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primeiro mensaje especial, primeira lección que poderíamos sacar de esses versículos é: nuestra esperança é positiva. E é por isso que Jesus empieza o mensaje mencionando: no se turbe vuestro coração. Não é motivo para preocupação, ou para desespero, ou para angústia, ou para medo, não é motivo para turbar-se, porque o mensaje de la venida de Jesus é positivo. Este mensaje não é mensaje para ser predicado ou apresentado às pessoas por medo, nem com alarmismo, nem com sensacionalismo. Não, este mensaje tem que ser por amor. Porque se as pessoas vão a tratar de preparar-se para a venida de Jesus por el medo, vão a ser vencidas por el medo, porque medo nunca vai preparar-nos para encontrar a razão de toda nuestra esperança del coração. O mensaje tem que ser positivo naturalmente. Há por aí señales, a Bíblia ensina, temos que conhecê-los a cada um, pero as señales não estão para desesperar-nos, porque se eu vou a preparar-me para a venida de Jesus por medo, é porque tenho medo do Senhor, que vai passar quando Ele venga, vou estar listo, não vou estar listo, as plagas que vão suceder. Pero se tienes medo de tudo isso, não estás listo para a venida de Ele. Se tu queres que Ele venga, se tu te sientes preparado, estás em las manos del Senhor, todo lo que passe é solo para hacer crescer tu desejo e tu motivação de ver ao Senhor regressando à terra. Por isso, o mensaje de la venida de Jesus é positivo. Eu sei que há juízo, há condenação, pero este não é o ênfasis de la Bíblia. O ênfasis está en el perdão, está en la oportunidade, está en la esperança. O juízo e a condenação são consequência de não aceitar as oportunidades que o Senhor dá. Por isso, o mensaje de la venida de Jesus é mensaje positivo. Nós não podemos e nem necessitamos que este mensaje seja como que alimentados por cartas que se descobriu por aí, por videos que uno preparou, por coisas, por citas escondidas que estavam por allá, por notícias que apareceram e as pessoas começam a interpretar e criar um alarmismo ao redor de algo que deveríamos ler, orar e dizer: alabado seja o Senhor, porque o dia está chegando. Quando alguém necessita de medo, alarmismo, sensacionalismo, sabe o que está dizendo? Está dizendo que não mantém uma comunhão regular com o Senhor. Porque se tu oras cada dia, se tu lês tu Bíblia cada dia, se tu testificas para as pessoas, tu vida está em las manos do Senhor. Se Ele vai volver hoje ou amanhã, se vai ser com uma pandemia ou sem uma pandemia, se vai ser este ano ou o ano que viene, tu vida está cada dia em las manos do Senhor, hasta porque Ele pode venir el ano que viene, pero tu vida pode ser quitada antes del ano que viene, e tienes que estar listo ou lista para o encontro com o Senhor. Por isso, o tema é amar ao Senhor, caminhar com o Senhor, e todo o cenário que está passando ser como que uma confirmação de essa relação, uma indicação, um indicatório de onde estamos
e um chamado para que invitemos a outros para que se preparem juntamente com nós outros para que puedan encontrar o Senhor. Por isso, o mensaje de la venida de Jesús é positivo, renueva nuestras fuerzas e motiva o fortalecimento del amor que temos no coração por Jesucristo. Um segundo mensaje e uma segunda lição que podemos sacar de esses versículos muito importante é: nuestro lugar não é aqui. E é por isso que Jesus menciona: eu vou a preparar lugar para vosotros. Interessante, desde que Adão e Eva pecaram en el Edén e foram enviados para fora del jardim, nós quedamos sem um lugar, sem techo, porque allá era nossa casa. Eles saíram, os ángeles quedaram nas portas, não podiam regressar, e Helena de White, que é uma pessoa que aceitamos como mensajera del Senhor, disse que o jardim del Edén quedou em la tierra hasta los dias del diluvio. Em los dias del diluvio, o jardim foi levado para o cielo, não está mais aqui. E eu me quedo pensando, então, Adão e Eva e suas generações viram al jardim, contemplaram su lugar, pero não podiam entrar aí. Quantas vezes hablaram a seus descendientes: mira, aquele é nosso lugar, para allá fomos criados, pero não podiam entrar. E depois de ellos, os hijos de Deus não pararam mais em nenhum lugar, não se encajaram mais em nenhum lugar, andaram como peregrinos em la tierra, buscando na pátria superior como Abraão, todos porque sabiam que este não é nosso lugar. E amigos, eu quero dizer-lhes de maneira clara, uno de los desafios que temos é viver em la tierra com a percepção que estamos de mudança cada dia. Aqui não é nosso lugar, estamos aqui, pés em la tierra, pero nossa cabeça está en el lugar para onde vamos, para onde nos estamos mudando. E aí, nada das coisas de la tierra van a criar problemas mais graves para nós outros. Claro que nos preocupamos, pero se perdemos dinheiro, não perdemos a vida. Se perdemos algum emprego, alguma propriedade, a vida não se acaba. ¿Por quê? Porque sofrimos, choramos, pero aqui não é nosso lugar. Perdimos, sigamos a jornada hasta chegar a nosso verdadeiro lugar. E o inimigo trabalha permanentemente para hacer com que te sientas em casa aqui, como tu tierra. Pero esta não é nossa casa. E eu te pergunto, tu já estás vivendo aqui como se esta fuera tu casa? Tu coração está aqui, tus prioridades estão aqui, ou tu estás de passagem por aqui e tu vida, tu coração, tu visão está en el cielo? Não é difícil que hagas uma avaliação para saber se tu coração está aqui ou se tu eres de outro lugar. E não é difícil saber. Só que te perguntes a ti mesmo, que preferirias? Preferirias ter um lugar onde tens uma linda casa, 3 carros en el garaje, 2 pessoas trabalhando para ti e dinheiro em tu conta de banco para viver sem necessitar trabalhar hasta el final de tu vida? Preferirias esse lugar? Eu me imagino que os olhos de alguns já estão brilhando, não? Pero preferirias esse lugar? Ou preferias um outro lugar, onde nunca mais vas a chorar, onde nunca mais vai haver pandemia, sofrimento, enfermidade, dolor, muerte ou separação? Um lugar onde vamos a ser perfeitos em nosso corpo, em nossa mente, em nossa vida espiritual, onde a família será perfeita, onde nunca mais tendremos noite e onde Jesus vai viver com nós para sempre. Qual de los 2 lugares preferirás? De acordo a tu resposta, saberás onde está tu coração. Se tu eres de este lugar aqui onde estamos, ou se tu não tienes um lugar e estás buscando, esperando e preparando-te para o lugar que o Senhor Jesus foi a preparar para cada um de nós outros. Vou dizer-lhes uma coisa: nada de este lugar onde estamos está cerca, sequer cerca, de lo que podemos imaginar, do lugar que o Senhor nos está preparando. Por isso, ponga tu coração não nesse lugar, mas no lugar que o Senhor tem para ti, que é tu verdadeiro lugar. E o último mensagem que temos desses versículos é um daqueles que me impressiona e nos chama a atenção. El cielo é um lugar para muitos. E é por isso que Jesus menciona muitas
moradas hay. El cielo no es lugar para pocas personas, para un grupito de santos, no santos en el concepto bíblico, pero santos en el concepto popular. El cielo no es un lugar para un grupito de radicales, un lugar donde casi nadie podrá llegar, no. La Biblia dice que va a haber una gran multitud en el cielo. Yo sé que es una multitud de todos los tiempos, pero el Señor quiere decir, yo preparé el cielo para todos mis hijos. Es un lugar donde quiero recibir a todos. El sueño del Señor es que nadie quede fuera del cielo. Y por eso Él lo preparó para todos. El cielo es un lugar para muchos, porque el cielo es tan grande como es el propio corazón de Dios. Nuestro desafío es no cerrar la puerta del cielo por un radicalismo religioso que no es bíblico. Es no perder el camino del cielo por un liberalismo religioso que no es bíblico. Pero nuestro llamado es abrir las puertas del cielo por el cumplimiento de la misión. Nosotros no podemos cerrar essa puerta por um radicalismo que tem regras e regras e regras, tão pesado, tão difícil, um radicalismo de martírio, donde as pessoas que lo têm, nem eles vão chegar ao cielo. Predicam um mensagem de um cielo que é impossível porque não há graça, só há obras e obras e sofrimento e um peso elevado. Este não é o cielo del Senhor. No cerremos a puerta del cielo de esta maneira. Claro que há que cumprir as orientações del Senhor, pero com graça, com amor e com bondade. Não vamos perder o caminho del cielo com uma religião que pode todo, uma religião onde eliges lo que queres e lo que não queres, donde em verdade tu não estás seguindo a Jesus, tu estás seguindo a ti mesmo, porque estás fazendo lo que te gusta, lo que queres, com o nome de uma religião. Este não conhece o caminho del cielo e não vai chegar allá. Nuestro chamado é para llenar el cielo, abrindo a puerta com el cumprimento de la misión. E eu paro para pensar nestes dias de pandemia, que linda oportunidade temos para llenar el cielo. Primeiro, porque nós outros podemos preparar-nos de maneira aún mais intensa para esse momento. Uma pandemia mostra nossas debilidades e nos leva para mais cerca do Senhor, para orarmos mais, para dependermos mais dele, e isso prepara aún mais nosso caminho para chegar allá. Uma pandemia nos hace evaluar a vida para saber se estamos no caminho correto, para viver de acordo à vontade do Senhor, nos prepara para chegar allá, porque o Senhor conta com nós para llenar o cielo, pero Ele também conta com nós para invitar a mais pessoas para chegar ao cielo. E estes dias de pandemia também nos ajudam para isso. Os corações estão mais abertos, as pessoas aceitam mais. E eu quero pedir-te, se tu crees na Avenida de Jesus, se tu prioridade és o cielo, se tu crees que esse é um mensagem positivo que anima, se tu lugar não é aqui, se tienes os pés na terra, pero se mantienes tus ojos en el cielo, por favor, prepara tu vida para ajudar a llenar este cielo, que é um lugar para muitos, e usa tu influência para preparar outras pessoas para que puedan estar contigo também en el reino de los cielos. El cielo é um lugar para muitas pessoas e tu debes estar allá. Tu família deve estar allá. As pessoas que têm contato contigo devem estar allá. Por favor, não pierdas oportunidades, porque se tu não estás levando a nadie para o cielo, é porque não estás indo para allá. Usa o WhatsApp, o YouTube, outras redes sociais, o teléfono, alguma coisa para testificar, para estudar a Bíblia e para que muitos llenen el cielo e tu puedas ser parte desta linda multitud que vai estar allá. Eu te pergunto, Deus pode contar contigo com tu entrega personal e tu compromisso com a missão. Eu quero orar por ti agora, pedindo que Deus te bendiga e te prepare para ser parte dessa multitud que vai heredar nossa esperança e pronto estará no reino de los cielos. Curva tu cabeça, vamos orar. Padre querido, te agradecemos por essa linda oportunidade de abrir tu palavra, de recordar nossa esperança e de confirmar que o cielo tem um mensagem positivo. Ele é nosso lugar e muitos estarão aí. Prepara-nos e usa-nos para preparar a outros para a venida de Jesus
e para a eternidade. Oramos e já lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amém. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grande las promesas son, fieles las promesas son, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado.